Olá, pessoal do nono ano. Meu nome é Matheus Sá, eu sou o novo professor de História de vocês. Nós já tivemos um encontro essa semana, mas tinha dado um erro na minha gravação da nossa aula, né, naquela que a gente se apresentou e tal. E eu resolvi fazer um vídeo curtinho, só para aqueles que não conseguiram assistir a aula, não ficarem sem a explicação da linha do tempo que eu falei lá no final da aula. Né, a gente teve apenas um encontro, o nosso segundo encontro é amanhã, mas nesse primeiro encontro, além de se apresentar, né, além de cada um falar seu nome, falar o que gosta de fazer, né, e qual a disciplina favorita, eu falei um pouquinho sobre a linha do tempo, né, sobre uma linha do tempo de história do Brasil republicano, que vai nos ajudar na nossa aula. Então, eu não queria deixar vocês sem essa, essa linha do tempo, sem essa explicação. Deu algum problema no Zoom durante a aula, a minha internet caiu, eu me lembro, e depois o Zoom não gravou. Então, eu vou passar novamente essa explicação de forma bem rápida e bem sucinta, só para poder disponibilizar para vocês online no YouTube para que vocês possam assistir caso queiram rememorar essa aula. Mas é uma linha do tempo que eu vou estar sempre voltando, a gente vai estar sempre passando por ela novamente, mas acho que cabe o registro aqui, tá? Então eu vou compartilhar minha tela rapidinho. Bom, pessoal, nós havíamos visto, só um instante, que a linha do tempo de história geral ela é formada por essas quatro principais idades, né? Idade antiga, média, moderna e contemporânea, e a gente viu que cada uma delas tem um acontecimento de transição, né? Principalmente importante para a Europa, que marca aí a transição de uma para outra. Isso também acontece quando a gente fala de história do Brasil, que eu mostrei para vocês na aula também. Então, para aqueles que não conseguiram assistir, o nosso ponto principal foi mostrar que a história do Brasil também é dividida em categorias, em períodos, né? E por mais que essas linhas do tempo possam ser criticadas, elas merecem sofrer críticas, elas ainda assim são necessárias para que a gente possa ter uma visualização total de tudo que a gente estuda em história, né? Eu ainda acho elas muito importantes para se trabalhar em sala de aula. É claro que quando for necessário fazer a crítica a essas linhas do tempo, nós faremos a crítica a essas linhas do tempo. Mas agora, como a gente está introduzindo conteúdo de história do Brasil, eu acho importante a gente ter uma noção geral de tudo que a gente já estudou e ainda vai estudar. Então, vocês, no nono ano, já estão estudando aqui o período republicano da história do Brasil, tá? Vocês já passaram pelo período pré-colonial, né, que acaba em 1530, e aí se inicia o período colonial, quando Portugal começa realmente a colonizar o Brasil, a extrair, né, materiais daqui para poder comercializar e usar lá em Portugal. Então, aqui no Brasil colonial, o Brasil ele realmente ele é uma extensão de Portugal, que existe basicamente para extrair bens preciosos daqui e levar para Portugal, tá? E aqui a gente tem várias fases, né? Alguns tipos de governo, como capitanias hereditárias e governo geral, foram alguns sistemas que Portugal implantou aqui no Brasil para tentar mandar aqui dentro, para tentar organizar as coisas aqui. As capitanias hereditárias dão errado, né? Duas só que vão ter mais sucesso. Aí o governo geral vem para poder centralizar essas capitanias. Enfim, a gente vai ter o ciclo do açúcar, as invasões que o governo colonial vai sofrer. Então aqui a gente é como se a gente ainda fosse uma parte de Portugal, né? Nós não tínhamos essa noção de identidade brasileira. Esse período colonial ele vai de 1530 até 1822, como nós vimos, né? E o que acontece em 1822 para que a gente troque de Brasil colônia para Brasil império? O que faz com o Brasil? O que acontece no Brasil que o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um império? Em 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil, né, por causa de conflitos que estavam ocorrendo na Europa, principalmente por causa de Napoleão Bonaparte. Mas o que importa para a gente é entender que a família real, a corte portuguesa, o rei e a rainha, seus filhos vêm para o Brasil, tá? E em 1822, isso vai mudar totalmente a nossa história, né? Em 1822 vai acabar culminando aí a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I. E essa independência do Brasil faz com que o Brasil agora deixe de ser parte de Portugal. O Brasil agora é algo independente de Portugal. É isso que significa a independência. Ele é um país próprio, né? No caso aqui ainda era um império próprio. Isso cria uma dívida externa gigantesca, mas a questão é que muda-se, né, o status do nosso país. Nós deixamos de ser uma colônia e passamos a ter independência, a ser um império. Aí começam a surgir disputas pela nacionalidade, pela identidade nacional, enfim. Esse período imperial que vocês estudam geralmente no sétimo e no oitavo ano, ele é dividido basicamente em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, né? Primeiro reinado
é o período de Dom Pedro I. O período regencial é um período de transição ali entre o primeiro e o segundo reinado, e o segundo reinado é de Dom Pedro II, tá bom? Muitas coisas importantes ocorrem, né, durante o Brasil Império, a Guerra do Paraguai, há muitas lutas e revoltas escravas que vão culminar aí na abolição da escravidão em 1888, veja só, um ano antes da proclamação da República, tá? E aí, claro, em 1889, a proclamação da República, o acontecimento que marca a transição do Brasil Império para o Brasil Republicano. E esse Brasil Republicano, que é o que a gente está vivendo até hoje, né? Ele também tem os seus períodos, vamos dizer, cada categoria aqui dentro tem os seus períodos, né? E vocês não precisam decorar tudo isso, mas eu gosto de apresentar essa aula para vocês para que vocês consigam visualizar o todo, né, dessa linha do tempo, para que fique mais fácil de se entender o que estuda agora. E no caso que vocês estão estudando agora é o período republicano. Esse ano mesmo vocês já viram República Velha, né, que era aquele regime mais oligárquico da República do Brasil, uma continuidade do Império ali, onde nós vemos a política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais alternando poder. Depois nós temos a Era Vargas, com Getúlio Vargas no poder, ele assume o poder com um golpe de Estado. Em 1937, quando era para ocorrer as eleições, ele dá um outro golpe de Estado e fica até 1945, né? Aí ele sai, ele vai ser deposto também, né? Entra sem democracia e sai sem democracia. Vai ter um governo ali de transição para um período democrático que se chama populismo, é conhecido por populismo democrático, que é o que vocês estão estudando, que é o que a gente vai relembrar na aula de amanhã. É esse populismo, é essa transição, é esse momento pós-Vargas, né? E o Vargas ele vai voltar ao poder ainda na história do Brasil, só que pela primeira vez eleito democraticamente, né, pelo povo. E ele mesmo, quando ele tinha dado o golpe, ele tinha assim, um apelo popular muito grande, e mesmo num regime no qual ele não foi eleito, ele tinha esse apelo até que populista. Ele era um presidente para as massas, né? A gente vai até ver um movimento chamado queremismo, que os trabalhadores, porque ele agrada muito os trabalhadores conseguem conquistas reais durante o governo Vargas, e isso vai fazer com que o Vargas fique muito querido dentro desses setores. Mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai passar por isso, vai passar nesse assunto novamente com mais calma, né? A gente poder relembrar e falar de populismo, né? Desse breve intervalo aí entre o momento que o Vargas está no poder, a gente vai ter alguns presidentes dentro desse populismo e depois a gente tem novamente uma ditadura, a ditadura militar com o golpe de 64, né? E esse é o assunto que a gente vai estudar nesse terceiro bimestre, a ditadura militar, mas para isso a gente vai relembrar essa semana e talvez um pouquinho da semana que vem esse período democrático também chamado de populismo no Brasil. Beleza? E aí, claro, nós temos a ditadura militar, 1964, aproximadamente 20 anos, vai até 85, 86, até ter a abertura democrática. E aí temos novamente um período de democracia, né, na nossa história, do qual nós, para alguns teóricos, para alguns historiadores, nós fazemos parte até hoje. Nós seguimos essa linha de democracia que ocorre depois da ditadura militar. Mas também calma que a gente vai ter tempo para falar sobre isso. O importante agora é a gente frisar nesse momento aqui, ó, pós-era Vargas, período democrático e ditadura militar. É isso aqui que a gente está estudando agora, é isso aqui que a gente vai relembrar na aula de amanhã. A gente vai falar sobre o populismo, sobre os presidentes que foram eleitos democraticamente ali na história republicana do Brasil, e depois entrar aí na parte da ditadura militar, do golpe de 64, e com mais calma estudar todos os presidentes militares e como que eles foram, como que foi o governo deles. Pessoal, era isso que eu tinha pensado, foi isso que eu tive tempo de falar na aula, né? Como eu disse, a nossa aula foi mais uma apresentação, todo mundo se apresentou, se conheceu, né? Um ambiente online, que é novo para todo mundo. Então, para a aula de amanhã e para adentrar esse assunto do populismo, eu queria só deixar frisado essa linha do tempo mesmo de história do Brasil. Beleza? Pessoal, grande abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do momento que você for assistir esse vídeo, e até mais.